Lendas da África Moderna, de Heloísa Pires Lima e Rosa Maria Tavares Andrade. Ilustração de Denise Nascimento. A história de hoje é O Brinco de Ouro. Desde os tempos imemoriais, há relatos sobre os tesouros do continente negro. Rastro dessa riqueza aparece, seja na coroa imaginada de um rei mago, seja num traje da rainha de Sabá, seja nos anúncios das empresas que de lá retiram os maiores diamantes do mundo. Além da matéria-prima, existe o trabalho preciso dos artistas africanos. Eles transformam um simples pente de cabelo em uma obra de arte preciosa. O que dizer, então, das máscaras, dos tecidos, das esculturas de bronze, madeira, pedra ou marfim, produzido por todos os continentes? E cada ideia é realizada de um modo mais interessante que a outra. Os segredos e encantos dos ornamentos parecem carregar uma magia para além de sua beleza final. Quem duvida? Conta a lenda que existe no reino dos Ashanti um brinco de ouro fora do comum. Quem o usasse adquiria um poder especial, realizar ideias que estavam há tempos apenas penduradas na vontade. A avó de Gabriela conhecia bem essa história e ajudou a espalhá-la naquele dia em que a menina estava revoltada aos soluços. Mas, no exato momento em que a avó entrou no quarto para tentar tranquilizá-la, uma caixa de madeira caiu da prateleira e fez rolarem vários brincos pelo assoalho. Era a amada coleção da neta. Para piorar, algumas conchinhas se enfeitavam no final das longas tranças de Gabriela, também se desprenderam. Aí sim, o choro viraria cachoeira, não fosse a felicidade demonstrada pela idosa senhora. Olha só, o brinco da princesa. Eu comprei para você quando visitei o Museu Nacional Africano de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Você se lembra? Gabriela arregalou os bonitos olhos amendoados, fazendo o rostinho de não tenho muita certeza, mas continuou escutando. Com voz suave de professora, a avó apanhou um dos brincos explicando. Quase todo museu tem uma lojinha que vende destes chaveiros mimosos até cópias dos quadros expostos nas suas galerias. A do Museu Africano que visitei era linda. A iluminação do ambiente aumentava e diminuía no ritmo de músicas africanas que tocavam ao fundo. Enquanto escutava, eu podia examinar as miniaturas perfeitas de uma enorme variedade de tambores e outros instrumentos à venda. E os livros, então? Imagine centenas de livros sobre a África, coloridos, com personagens bacanas, com tranças que eram verdadeiras esculturas no cabelo. E dentro de caixas de vidros transparentes ficavam as joias africanas de ouro e diamantes, anéis enfeitados com corais azuis e vermelhos, pulseiras de conchinha e prata. Tinha até colares confeccionados com ouro e casca de ovo de avestruz. Ah, devia ser lindo, vovó. Tudo muito maravilhoso, pois os artistas africanos sabem reunir a beleza encontrada na natureza com a habilidade das mãos humanas. Mas foi este brinco aqui o que mais chamou a minha atenção. Então comprei. Quando recebi o saquinho de veludo que eu aconchegava, percebi um cartãozinho amarelo com desenhos geométricos em preto nas bordas, além de informar que o par era réplica do brinco de uma princesa Ashanti.
contava a lenda que quero que conheça agora. O momento parece perfeito para a recordação. O pai da menina, um diplomata brasileiro, estava prestes a viajar com a família. Sua nova missão exigia a mudança para Accra, capital de Gana, noroeste da África. Ele mal via a hora de vestir seu traje quente nas cerimônias pomposas. Mas Gabriela não concordava em viajar outra vez. Nem queria saber para que lado do mundo ficava o novo país. A mãe também usava toda a sua lógica de cientista, tentando explicar as mudanças. Ela estava entusiasmadíssima, pois trabalharia na Universidade de Kumasi, no projeto científico de pesquisa do DNA das plantas para fazer remédios. Faltavam poucas horas para partirem. Há semanas na casa, por todos os lados, malas, frasqueiras e muitos pacotes dividiam o mesmo espaço com a choradeira de Gabriela. Nem pai nem mãe conseguiam acordo com ela, mas a sabida da avó, conhecendo a paixão da neta por brincos, segurando a joia, brincou: "Este será o mais especial que você levará para Gana, mesmo sabendo que lá você chegará com 365 brincos de coleção. Um para cada dia do ano?" disse Gabriela, sorrindo. E abraçando a avó, Gabriela falou da saudade que sentiria, de como era bom ficar pertinho da casa e coisa e tal. E no meio do choraminho começou: "Quem vai me ajudar a realizar minhas ideias? Como aquele trabalho de ciências quando eu queria montar a miniatura de um vulcão, que me ajudou a fazer esmalte de unha virar lava. A diretora da escola até fotografou a minha ideia, quer dizer, nossa. Mas quem sabe o brinco não vai ajudar em suas dificuldades mais do que eu", disse a avó. Gabriela olhava para a avó, voltava seu rostinho bonito para o brinco e novamente para a avó. Por um segundo, o brilho dourado que vinha da peça ofuscou a visão das duas, quase como se olhassem diretamente para o sol. Então, era hora de conhecer a lenda. "Pelo que me lembra, essa princesa Anshanti." O que, vovó? Algumas das populações que vivem em Gana descendem do antigo império Anshanti, que existia no território atualmente chamado de Gana. O povo Anshanti, como eu dizia, a princesa ganhou o brinco assim que nasceu. Como toda peça de tesouro real Anshanti, havia sido confeccionada com o ouro mais puro retirado das minas que existem na região. Gana era conhecida como a Costa do Ouro, mas o presente era também demais para a criança, que só veio a usá-lo pela primeira vez quando já estava quase uma mocinha. A beleza do realce do brinco, na sua pele negra, da cor do ébano, chamava a atenção. Nesse dia e em todos os outros em que o belíssimo par balançava em suas orelhas, acontecia sempre a mesma coisa. Para toda a ideia que a princesa estava, havia tempos, querendo realizar, a solução era encontrada com uma facilidade enorme. Sabe, às vezes uma ideia fica um bom tempo dependurada na mente e a pessoa não consegue fazer ela acontecer. Mas assim que a princesa colocava o brinco, tudo passava a dar certo para aquele desejo virar realidade, como inventar uma lei, um bordado ideal com fios de ouro para um traje. Como falar a verdade sem magoar alguém que se gostava. Isso sempre se repetiu até que, numa das vezes que uma visita aos surdos reparou que havia perdido um dos brincos. Aflita, olhou para trás e viu um pássaro vermelho levando no bico azulado seu brinco que reluzia contra o ardente sol. Ela correu atrás,
como uma gazela, mas a ave voou cada vez mais rápido. Depois de um tempo, uma agricultora que vivia em uma colina com muitos rios e riachos de Gana achou o brinco. Mesmo sendo apenas um, logo pendurou na orelha. E como ocorrera anteriormente com a princesa, a mulher foi percebendo que as dificuldades desapareciam à sua frente. Por exemplo, ela sempre quis plantar e colher no fruto a palma, que devia realizar na época certa. Agora, com clareza, compreendia a natureza, o que ajudou a produzir o melhor óleo de dendê da região. Mas novamente acabou acontecendo o mesmo. Enquanto ela se refrescava perto da plantação, reparou que deixara cair o brinco. Deu tempo apenas de ver o brilho cada vez mais distante na água limpa do rio. Ela ainda nadou, feito um peixe, mas sem obter êxito. E de novo a peça foi encontrada, dessa vez por uma tecelã que procurava tintas naturais para tingir seus tecidos. Da mesma forma, depois que passou a usar a joia, suas misturas se tornaram bem mais coordenadas em seu trabalho e destacou entre os mais belos panos à venda no mercado. Lógico que também chegou um dia em que ela ouviu rolar por uma ribanceira até sumir de suas vistas. Tempos depois, quem a encontrou? O jardineiro do palácio, que teve a certeza que aquele brinco perdido e ainda procurado pela princesa. Ele amarrou a peça a um fio do pescoço e partiu para devolvê-la. Durante o percurso, ele, que era conhecido nas águas dos afluentes, começou a lembrar de sua ideia de uma cachoeira para banhar outras regiões mais secas. Logo, ele passou a desenhar os planos. Depois de um tempo, lá estava sua obra pronta. Mas com a empolgação pelo projeto, ele se esqueceu de entregar o brinco, que com o tempo acabou perdido entre os campos que atravessavam a externa planície de Gana. E assim até hoje, o brinco de ouro da princesa Enchante continua perdido para ser achado. Ninguém sabe se a princesa voltou até o par, mas a fama do adorno de ouro passava de orelha a orelha, pois quem o encontra descobre seu poder extraordinário de colocar as ideias em prática, executando-as com facilidade. Veja, Gabriela, você vai conhecer justamente a terra da princesa Enchante. Puxa, e bem agora que eu conheci a lenda. Vovó, eu já estou tendo muitas ideias para quando chegar lá, mas a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o museu e descobrir se a princesa Enchante encontrou o par perdido do brinco ou não. Aeroporto, em meio às despedidas. Gabriela sorriu com seu arzinho de majestade e não sabia ainda que esquecera em cima do móvel sua coleção de... Essa história é dedicada a todos que têm ideias. Lendas da África.